Fit Conteúdo. Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo e hoje a nossa convidada é a Fernanda, ela é palestrante e especialista em neurociência. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Marcos, prazer estar aqui contigo. Legal, quero te agradecer por ter aceitado esse convite para a gente poder bater esse papo, já que é um assunto que eu não sei, né, pelo que eu conheço, tem entrado aí, mas eu não sei se está... não na moda, mas eu não sei se está tão atual, né? Assim, é um assunto muito falado, entre tantos assuntos que a gente tem falado, mas eu queria que você falasse para a gente sobre a neurociência. O que serve? Para que é a neurociência? O que é a neurociência, afinal de contas? Perfeito, Marcos. Excelente pergunta, porque, de fato, a neurociência ela já existe há séculos, mas agora ela está muito em evidência, né? O termo neurociência está sendo associado a diversas áreas do conhecimento e nem todo mundo tem a clareza do que efetivamente é a neurociência. Então, de uma forma bem simples, né, para explicar para vocês aqui do podcast, é a ciência que estuda o nosso sistema nervoso. A organização cerebral, a anatomia e também a fisiologia do nosso cérebro, Marcos, além da relação que nós temos com diferentes áreas do conhecimento, né? Ou seja, a reunião de saberes que se relacionam com o nosso sistema nervoso, né? Porque o nosso cérebro, ele é incrível, ele é fabuloso, é uma caixinha de surpresas ainda a ser desvendada, né? Essa relação do que é pensamento, do que é a mente, o que é realmente mais racional e o que é mais emocional. Então, o nosso cérebro, a neurociência estuda justamente todo o sistema nervoso e todas as áreas de saberes. A gente sabe que é uma ramificação da biologia que vem sendo usada em diferentes áreas de atuação, na psicologia, no desenvolvimento pessoal, em várias áreas, até mesmo na química, no comercial, as pessoas estão bebendo dessa fonte da neurociência para justificar muitas questões, né, que a gente vive aí na prática. Certo. Eu já ouvi dizer que a gente não utiliza nem 10% do nosso cérebro. Isso tem alguma coisa a ver com a neurociência ou não tem nada a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver, sim. E eu acredito que a gente não chegue nem perto desses 10%. Né? O nosso cérebro realmente ele é cheio de capacidades, Marcos. Eu diria que é como se você tivesse que acessar. A neurociência ela entra como o manual de instruções. Sabe aquele manual longo que muitas pessoas não leem? Sim. E não sabem exatamente todo o potencial que um produto, né, pode usufruir, pode te proporcionar. A gente deixa muito aquém de tudo aquilo que nós poderíamos explorar do nosso cérebro, simplesmente por não saber, por não acessar todas as suas potencialidades, né? A neurociência ela chegou justamente com essa necessidade de explicar por que nós fazemos o que fazemos, qual é o sentido das coisas que movem, porque para fazer um gesto simples, como esse que eu estou fazendo agora com o meu braço, são muitas sinapses neurais, são muitas conexões neurais que acontecem, né? E quando a gente pensa no nosso cérebro, para você ter uma ideia, o nosso cérebro, um cérebro adulto, em média, tem 86 bilhões de neurônios. Olha isso, é muita coisa, né? E isso é apenas... existem outras células também, a gente está falando apenas de neurônios, 86 bilhões, que é a média de um cérebro humano. Só que o mais interessante, Marcos, na fase, quando criança, quando nascemos, nós temos muito mais do que isso. E ali pelos 4 anos de idade, acontece uma morte neuronal. Parece estranho falar isso, né? Falar em morte neuronal. Porque eu ia falar justamente isso. Mas como assim? A gente, quando é pequeno, tem mais e quando cresce, tem menos? E nós chegamos num ponto muito importante, Marcos. Olha só, porque quando a gente fala em perda, a gente associa a algo negativo, não é? Sim. Assim é em tudo na nossa vida. Nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, a perda, o déficit, ele é sempre enxergado como algo negativo. Né? Uma tendência de comportamento do ser humano de associar isso a algo ruim. Só que quando a gente está falando da perda de neurônios, ela é muito importante para o desenvolvimento. Por quê? Eu preciso abrir espaço. Imagina só, 86 bilhões, e quando criança nós temos mais, e existe uma área limitada. Ou seja, não há espaço para que
as expansões, os prolongamentos dos neurônios consigam criar novas conexões, novas sinapses. É como se fosse um raio. Um neurônio se conecta com o outro e que se conecta com o outro. São redes neuronais, que nós chamamos na neurociência. Se eu não tenho espaço, eu não tenho espaço para novos aprendizados. Eu fico sempre restrita àquilo que eu já sei. Então, para eu me propor, para eu conseguir aprender algo novo, eu preciso criar novas conexões, novas sinapses neurais, que é o que acontece conosco, Marcos, quando nós estamos incutindo, colocando na nossa rotina um hábito novo. Nós criamos uma nova estrada neural. Imagina só você algo que você faz a vida toda. Né? Podemos usar como exemplo uma pessoa sedentária, que nunca fez atividade física, que se mantém ali na inércia, né? No sedentarismo. Muitas vezes ela fala que quer, que deseja ter uma vida mais saudável, ter hábitos mais consistentes, ter um corpo melhor, uma saúde melhor. Só que ela já conhece aquele caminho de comer coisas que não fazem bem, de não praticar uma atividade física, e se torna um ciclo vicioso e não um ciclo virtuoso, como eu costumo chamar do desenvolvimento, né? Então, quando a gente começa a criar, nós entramos em guerra com o nosso cérebro. Por quê? O nosso cérebro, ele é extremamente fantástico, mas ele adora que nós percorramos caminhos já conhecidos. Então, se eu faço uma vida inteira caminhando na estrada da procrastinação, na estrada do sedentarismo, quando eu começo a mudar esse caminho, o meu cérebro vai fazer de tudo para dizer, opa, esse caminho não é conhecido, ele não é seguro. Volta para cá. Volta para onde você já conhece, onde essa estrada já está asfaltada, ela já está ali, né? Bem embasada de que você faz sempre a mesma coisa. Então, por isso que justifica essa dificuldade tão grande para uma pessoa aderir a novos hábitos. É muito mais difícil mudar um hábito, um comportamento, do que mudar uma crença, por exemplo. Eu posso deixar de crer em algo que eu obtive como um legado familiar, né? Coisas que os meus antepassados acreditavam, eu consigo trabalhar isso através de uma reprogramação mental. Mas quando falamos em comportamento, aí exige um pouco mais de trabalho, um pouco mais de exigência, repetição e consistência, porque eu preciso realmente fazer com que aquela estrada que já está asfaltada, tentando trazer esse exemplo bem prático, né? Você passa todos os dias nessa estrada, ela fica limpa. E quando você cria um novo hábito, é como se você tivesse que pegar uma faca, um cortador de gramas e abrindo o caminho, porque é um caminho que está fechado e você tem que expandir. Então, por isso que é tão importante a repetição para a criação de novos e saudáveis hábitos, seja ele para saúde, para ganho financeiro, seja lá o que for, você pode aplicar isso para qualquer mudança de comportamento. Então, o nosso cérebro, ele é fabuloso, mas ele sempre vai tentar nos levar para aquela área do caminho conhecido, da acomodação, né? Que eu não gosto de chamar de zona de conforto, não, porque conforto é bom, né? Então, essa zona perigosa é a zona de acomodação. Bom, então, você falou tudo isso, é aquela pergunta que eu imagino que todo mundo está se fazendo, tá? Como é que eu faço, então, para percorrer, já que o meu cérebro, a tendência é trazer de volta para aquilo que eu já sei, que eu já conheço, qual é algum truque ou alguma coisa que eu posso fazer para conseguir percorrer essa estrada que eu não conheço e meu cérebro não me atrapalhar? E falar, não, volta, você falou, cérebro, já sabe, é que eu já conheço. Vamos lá, vamos conhecer algo novo aí. O que eu posso fazer? O que dá para ser feito? Ótimo. Essa pergunta é fantástica, Marcos, e vai ajudar com certeza muitas pessoas, por quê? E a mim também. A grande maioria das pessoas entende motivação de uma forma equivocada. E isso me preocupa, né? Eu trabalho com pessoas, mentorando pessoas, desenvolvendo pessoas, e eu uso uma frase que eu gosto muito, que eu digo, gente, eu não motivo ninguém. Não busque no seu mentor a motivação, né? Eu tô aqui, eu sirvo como um navegador, né? Trazendo essa analogia do rally. Então, essa pessoa, ela está na direção, ela está no controle e eu vou navegar ao lado dela, né? Eu vou oferecer as melhores ferramentas, mostrar o mapa, apresentar caminhos, mas quem decide é ela.
E quando a gente entende que a motivação é essa coisa do eu quero, eu posso, eu consigo, que repetir frases incessantemente serão suficientes, eu não estou dizendo que não seja poderoso isso, né? O nosso cérebro, ele precisa, sim, palavras positivas, elas são importantes desde que haja ação. Só pensamento positivo não leva ninguém a lugar algum. Agora, se você tem um movimento positivo, atitude, ação, que é isso que a neurociência comprova, né? Que quando há movimento, que quando você caminha em direção aos teus objetivos, às tuas metas, as coisas acontecem. Mas só pensar positivo e jogar para o universo, como muita gente diz, não vai trazer resultado, né? A gente precisa trazer essa comprovação de que eu preciso me movimentar, eu preciso estar agindo, fazendo a minha parte, né? E aí, o que é essa parte, traduzindo bem para o dia a dia? É constância e consistência. É entender que mesmo que eu não tenha toda a vontade do mundo, toda a energia do mundo, se é importante para mim, eu vou fazer. Não existe fórmula mágica. Se eu preciso acordar cedo, eu vou acordar cedo. É 1, 2, 3, sair da cama, né? Se for preciso, crie mecanismos. Deixe o seu celular no banheiro, não deixe ao lado da cama. Uma boa isso. Isso é uma boa. Exato, e são coisas simples, porque isso evita muita procrastinação, Marcos. Eu sempre falo para as pessoas, não seja pautado pelo WhatsApp nos primeiros minutos da manhã. Se você acorda e pega esse aparelhinho que é tão poderoso que ninguém vive sem, mas se você é pautado por ele nas primeiras horas da manhã, a chance de você começar um dia de atrasos, com complicações, é muito grande, né? Então, essa primeira hora do despertar para o nosso cérebro, ela é importantíssima, assim como a hora do dormir, porque eu preciso ter aí rituais de qualidade de sono, né? Vocês já repararam, quando a gente liga e desliga o celular, para ligar, ele leva alguns segundos, eu poderia até dizer para vocês aqui, ó, ele leva em média de 16 segundos para ligar, certo? Por que eu estou falando do celular? Comparando ele com o nosso cérebro. Nós temos um software aqui poderoso, que é o nosso cérebro. Então, quando nós ligamos, nós precisamos de um tempo para reconhecer o nosso software. Ele está fazendo o download ali de muitas informações. Mas vocês já repararam quando vocês apertam o botão de desligar do telefone de vocês? É rápido. Assim deve ser o nosso adormecer. Então, quando eu me deito na cama, eu devo fazer ali, se você tem a prática de fazer uma oração, um agradecimento, menos luz, porque a luz do celular ou a luz do ambiente de televisão, ela impede a produção de melatonina no nosso cérebro. E a melatonina regula a qualidade do nosso sono, do nosso crescimento, né? E ele é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, se eu não produzo melatonina, eu me sinto cansada, acordo de manhã como se não tivesse dormido. Isso traz uma irritabilidade, uma ansiedade desnecessária. Então, essas práticas que fazem tão mal para o nosso cérebro, de ficar tão conectado no celular, elas também ajudam que a gente tenha mais produtividade no nosso dia a dia de trabalho. Então, deixar atitudes simples como essas que eu trouxe, Marcos, de deixar o celular no banheiro, no closet, seja lá onde for, mas longe da sua cama, vai fazer com que você saia, acorde, ligue, né? Na velocidade que tem que ser, primeiro se conectando contigo nessa primeira hora da manhã e só depois sendo pautado pelo mundo externo, né? Pelas questões de terceiros. Isso é fundamental. E a questão da luz, como eu falei, ela é importantíssima, né? Quanto menos luz de celular e televisão, essa luz azul, mais melatonina você produz e mais qualidade e saúde você tem. Então, cuidado com a qualidade do sono de vocês. Essa melatonina, ela faz exatamente o quê? Qual é o benefício dela? Ela regula a qualidade do nosso sono. Nós podemos tomar, né? Nós podemos tomar cápsulas de melatonina para fazer uma reposição, porque nós perdemos, sobretudo porque passamos cada vez mais tempo diante de telas. São muitos estímulos. Então, a melatonina, uma forma natural de você conseguir ela durante o seu sono é um ambiente escuro,
silencioso, sem a intervenção. Eu sei que muitas pessoas têm o hábito de dormir com a televisão, mesmo que seja no silencioso, mas aqueles flashes de luz atrapalham, porque o teu cérebro ele continua recebendo esses estímulos e ele não consegue se descansar, repousar como deveria ser, um sono reparador. Então, melatonina se produz mais com ambiente propício para dormir. Criar um ritual, seja um chá mais calmante, ficar longe das telas pelo menos 40 minutos antes de se deitar, já ajuda muito para que a gente possa ter uma qualidade de sono maior. E quando eu falo em qualidade de sono, eu falo automaticamente em maior produtividade, melhora do humor, né, e melhora nos relacionamentos. Olha, eu falo para você que 40 minutos antes é um grande desafio, hein? É um grande desafio. Você largar o celular 40 minutos antes de dormir, às vezes você dorme já olhando o celular, às vezes já aconteceu comigo, já sei de pessoas também que eu dormi com o celular ligado na mão, assim, né? A pessoa estava ouvindo uma música, vendo e dormiu, aí você vê que a pessoa tira e põe o celular ali, e adormece. E você não consegue largar, né? Agora, Exato. deixa eu te fazer uma pergunta. A questão da criação, eu não sei nem se a palavra certa é quando foi criado a neurociência. Alguém, em algum momento, descobriu os benefícios. Falou assim, nossa, existe algo aí que pode ajudar. Como é que foi isso? Então, Marcos, respondendo a tua pergunta, né, a neurociência ela já existe há milhares de anos, já se falava nisso há séculos atrás. A questão é que agora ela está em mais evidência, como nós falamos lá no início, e Santiago Ramon e Cayal, ele é considerado por muitos como o pai da neurociência moderna, né? Ele foi uma das primeiras pessoas, como é que eu posso dizer, a desvendar os mistérios da arquitetura do nosso cérebro, fazendo, inclusive, desenhos detalhados, bonitos, de como os neurônios individuais criam essas redes neurais, né? Comparando até com a tapeçaria dentro de regiões específicas do nosso cérebro, porque é realmente uma grande rede, onde os neurônios vão se conectando e formando uma grande rede, né? A neurociência, ela é muito antiga, né? Freud já falava da neurociência, vários estudiosos e cientistas falavam da neurociência, mas ela se tornou mais conhecida, né, há alguns séculos atrás, e agora sendo associada como uma ramificação da biologia e trazida para diversas áreas, né, não só para a medicina, mas para a psicologia, para o neuromarketing, para uma série de outros ramos do mercado que acabam bebendo desses conhecimentos, né? Sem dúvida, a neurociência, ela é de longe o ramo mais excitante, né? Mais instigante da ciência. Por quê? Porque o cérebro, ele é um objeto, sem dúvida, acho que com certeza dá para afirmar que ele é o objeto mais fascinante do universo, né? Porque cada cérebro, não existe um cérebro igual ao outro. Cada cérebro é diferente e define quem é a pessoa, né, que está ali com todas essas informações. Eu lembro, eu assisti uma série, eu não sei se era documentário ou uma série sobre o Einstein, que quando ele morreu, eles tiraram e quiseram estudar o cérebro dele para ver se conseguia descobrir de onde veio. Eu não sei se é algo real, se não é, mas eu lembro que eu achei, cara, que absurdo o cara estudando o cérebro do Einstein para ver se conseguia descobrir de onde o cara tirava tanta coisa assim. E aí você falou isso aí, eu provavelmente, eu acho, né, que deveria existir um outro termo, não o nome neurociência. Não sei também, né? Sim, na verdade, essa busca, né, da explicação do porquê fazemos o que fazemos, ela vem desde que o mundo é mundo, as pessoas tentam entender o porquê, né? O funcionamento do nosso sistema nervoso, né? Porque tem coisas que as pessoas já faziam de forma empírica, Marcos. Por exemplo, um exemplo muito simples que as avós, as mães sempre traziam para a nossa rotina. Por exemplo, quando você se machuca, né? A tendência é o quê? Se alguém vai cuidar de uma criança que se machucou, coitadinho, e passa a mão aquecendo o local onde ela bateu. O que acontece quando você fricciona o local onde houve a dor ali, houve o impacto? Esse estímulo que as pessoas fazem de forma empírica, né, sem saber muito bem por quê, faz com que o estímulo, o nosso tato, esse estímulo de passar a mão, ele é mais rápido do que a chegada da dor no nosso cérebro. Então, quando você faz esse movimento, você realmente está ajudando a pessoa, alivia.
porque esse estímulo de bem-estar, de carinho, ele chega mais rapidamente do que a dor no nosso sistema nervoso. Às vezes, Então, existe, é isso, fascinante, né? desculpa te interromper, você falou isso, eu lembro que às vezes até com crianças, a criança não chega nem a chorar, né? Porque na hora que ela vai chorar, você faz, não, 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 aí ela já acalma, né? Calma, exatamente, né? Porque existe toda essa questão, realmente não é por nada, não é só, muitas pessoas pensam, é manha. Não é manha, porque de fato, quando a gente toca, há essa resposta rápida que vai lá para o nosso cérebro e faz com que realmente o estímulo, o carinho, o toque, o calor, chega muito mais rápido do que o estímulo da dor. É verdade. Bom, Fernando, você falou bastante coisa aí, bastante conteúdo, obviamente, quer dizer, bastante assim para mim que não conheço nada, né? Para você deve ser um grão de areia. Eu queria que você falasse sobre você, onde você estudou, da onde despertou esse interesse em neurociência. Queria que você contasse um pouco sua trajetória para a gente. Então, Marcos, eu sou uma curiosa, né? Eu tenho uma formação em comunicação social e jornalismo, trabalhei muitos anos como repórter, como apresentadora, sempre fui muito curiosa por informação, mas desde criança, até eu sou autora de um curso sobre autoestima e eu trago muito dessa questão da neurociência aplicada no nosso dia a dia para a manutenção do nosso amor próprio. E ali eu explico onde começou a minha paixão pelo desenvolvimento pessoal, que foi ainda muito criança. Na adolescência, eu passava tardes na biblioteca da minha cidade, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou de uma cidade muito conhecida no Brasil por ser a maior produtora de uva e vinho desse país, que é Flores da Cunha, lá na Serra. E eu passava a tarde toda, eu estudava pela manhã e passava a tarde na biblioteca do município, lendo livros de inteligência emocional. Eu lembro que os meus primeiros contatos ali foram com os livros de Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, e aquilo me fascinava, tá? Porque compreender como as pessoas reagem, por que o comportamento das pessoas são tão distintos, isso sempre me fascinou. Então, eu tive uma longa carreira como repórter, como apresentadora, e no momento de decidir por uma transição, eu não tive dúvidas de deixar, então, essa paixão da adolescência, ganhar, sim, aí a expertise, né? Eu queria ter o conhecimento para poder ofertar para as pessoas, e eu comecei a fazer mais especializações. Então, eu fiz uma formação em programação neurolinguística, eu fiz formação em coaching também, Master Coach pela FCU, a Florida Christian University, em Orlando. Eu fiz a pós-graduação em neurociência e performance humana para poder contribuir ainda mais com os meus mentorados, né? Trazendo toda essa explicação científica do porquê nós fazemos o que de fato fazemos, por que nos comportamos de determinada forma. E eu também tenho uma formação em analista comportamental, né? Eu faço palestras e treino pessoas e equipes para que elas conheçam e saibam usufruir melhor de uma comunicação mais assertiva através do perfil comportamental, sabendo por que o Marcos é diferente da Fernanda, do João, da Maria, e como eu posso criar relacionamentos mais inteligentes e eficazes, sabendo me comunicar na linguagem certa com cada pessoa. Porque aquela máxima, Marcos, que nós ouvimos dos nossos pais, trate os outros como você gostaria de ser tratado, ela não é uma verdade. Você tem que tratar o outro como ele precisa ser tratado, porque a linguagem de cada um é diferente. Então, quando você entende de pessoas, quando você entende de perfil comportamental, você consegue extrair o melhor de cada ser humano. E isso é fantástico. Quando a gente consegue unir isso com a neurociência, entendendo qual é o funcionamento de cada indivíduo, a gente consegue lapidar verdadeiros diamantes. Isso é fabuloso. Show de bola. Essa transição de carreira foi quando? Isso aconteceu há 5 anos. 5 anos. Você largou a carreira de jornalista. Isso. E Eu entrou segui um realmente tempo de ainda cabeça. aí entrei de cabeça, literalmente, assim, né? E sempre estudando, fazendo cursos de qualificação. Agora pretendo entrar na psicologia, né? Também numa outra graduação, porque realmente o cérebro, o sistema nervoso, ele é muito fascinante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer saber, né? E eu não sei se ainda nós temos espaço, eu queria fazer trazendo mais uma informação, se tu me permitir, Marcos, Claro, né? claro. Quando nós falamos em motivação antes, eu acabei me empolgando e falei ali sobre a procrastinação e não trouxe um dado importante. O nosso cérebro, ele recebe estímulos para fazer de forma automática, de forma prática, sem grandes esforços,
algumas poucas atividades, né? Que é a questão do ganhar dinheiro, dormir, comer, a necessidade sexual, jogar videogame, olha que interessante, né? Eu trouxe essa curiosidade para vocês. E ajudar os outros. Essas 6 tarefas são as únicas que não exigem grandes esforços para que ele faça. Agora, talvez isso explique por quê. Todas essas atividades que eu trouxe para vocês agora, elas ativam o sistema de recompensa do nosso cérebro. O nosso cérebro adora recompensas, né? Então, quando a gente está tentando um processo de mudança na nossa vida, a gente tem que ativar esse sistema de recompensa. Então, uma grande dica, uma grande orientação que eu dou para vocês que estão ouvindo esse podcast é: se você está diante de uma meta empresarial, seja ela lá qual for, dentro do seu negócio, até pela sua questão de bem-estar pessoal, se recompense, busque comemorar as pequenas conquistas, fragmente os seus grandes sonhos em partes e comemore cada degrau que você sobe. Legal. Quando você comemora, quando você celebra, é como se você parasse no posto de combustíveis para colocar mais gasolina no teu carro, no teu cérebro. Quando eu paro e celebro, eu comemoro, encho o tanque e eu sigo firme, eu ativei o sistema de recompensa cerebral e eu consigo me manter mais forte para me manter focado na meta, no objetivo. Legal, porque até mesmo para quem é empreendedor, isso que você falou é importante, porque muitas vezes ele acha que ele só vai comemorar quando tiver um grande êxito, né? Nossa, ou quando ganhar o primeiro milhão, quando ele fizer uma coisa grande. E às vezes ele está tendo algumas vitórias no dia a dia, ele fala, isso aí não é para nada, não é bobeira, não vou nem comemorar porque não vale a pena, né? Perfeito, Marcos. Essa colocação é muito importante, né? Eu não sei se vocês já leram ou tiveram acesso. Se não tiveram, eu recomendo que leiam o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro, ele traz... O Jeito Harvard de Ser Feliz. Né? Ele é fruto de um estudo de mais de 15 anos que foi feito na Universidade de Harvard e que ele mostra que essa ideia ultrapassada que a nossa geração, a geração anterior à nossa, tinha de que nós precisávamos trabalhar uma vida inteira, conquistar o sucesso, para só depois ser feliz. Então, a pesquisa que traz, né, que é trazida nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, mostra justamente o oposto, que eu preciso ser feliz para ter sucesso. E como eu faço para ser feliz todos os dias? Colocando bons hábitos na minha rotina, comemorando as pequenas grandes vitórias, e só assim eu vou chegar feliz lá no final da caminhada. Porque se você passa uma vida inteira focando apenas no objetivo, seja ele a meta do trabalho, né, o fechamento de negócios ou alguma meta pessoal, você vai perder toda a beleza da caminhada. E isso é vida desperdiçada. O nosso cérebro precisa dessa recompensa, né? Que o sistema de recompensa seja ativado. Quando você ativa o sistema de recompensa, você está aí fazendo uma injeção de serotonina, de endorfina, aquela sensação de bem-estar, de conquista, de vitória. E isso é muito importante. Né? Quando a gente fala em neurociência aplicada no dia a dia, é muito importante lembrar que nós temos aqui dentro, Marcos, uma farmacinha interior. Nós temos uma farmácia completa dentro do nosso cérebro. E é uma questão de só saber ativar. Eu posso liberar endorfina todos os dias se eu tiver atividade física, serotonina, né, sendo carinhosa, ocitocina, abraçando as pessoas, trazendo a dopamina para o nosso dia a dia. Isso tudo evita o estresse, evita a liberação de cortisol na nossa corrente sanguínea, que o cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse. E as pessoas que estão aí muito estressadas, elas não estão usando desses remedinhos que nós temos à nossa disposição. Por isso que uma vida saudável, com a qualidade do sono que eu falei, né, cuidando da produção de melatonina, atividade física regular, é fundamental para que tenhamos aí um cérebro saudável e uma vida mais equilibrada. Show de bola. Então, pessoal, lembrem, os remedinhos que a Fernanda falou são de graça, a gente mesmo consegue liberar, não paga nada por isso, que é de graça, então isso é muito bom, né? Fernanda, é fantástico, né? Show de bola. Fernanda, eu quero te agradecer, a gente está finalizando aqui. Eu sei que tem muito mais assunto para falar, né? A neurociência, pelo que você está falando aí, tem muito mais. A gente só deu uma passada por cima, uma pincelada. Né? Isso, uma pincelada para instigar a curiosidade, né? Das outras pessoas. Queria que você falasse onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, para você ver mais sobre o seu trabalho, seus cursos e tudo mais.
mais. Perfeito, Marcos. Vocês podem me encontrar no Instagram, no @fernanda.oliveira, com 2 L's, 1, né? O Marcos vai deixar ali para vocês depois. Ali no link da minha bio tem todas as informações sobre as minhas mentorias, sobre o meu curso Autoestima Poderosa, sobre todas as palestras que eu faço pelo Brasil, né? E ali vocês têm todas as formas de comunicação comigo via WhatsApp, direct. Eu estou sempre muito ativa, então vai ser um prazer. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou quiserem aprimorar algum tema, né? É uma pena, porque realmente falar em neurociência é algo muito amplo. Eu quis trazer coisas mais práticas do dia a dia, não ficar tão presa nos termos técnicos, científicos, mas a gente com certeza teria assunto aqui para 2, 3 horas de programa, então eu fico à disposição de vocês, Marcos também, se quiser ampliar algum assunto, vai ser um prazer. Show de bola. E aí eu queria só fazer uma perguntinha final que eu faço para todos, que é aquela perguntinha que eu faço, que é assim, a gente, cada dia que a gente acorda, a gente tem as nossas dificuldades, né? Tem dias que a gente dorme bem, tem dias que a gente dorme preocupado, e tudo mais. Você falou sobre a questão daquela questão da rotina, mas às vezes nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Às vezes a gente planeja para uma coisa, acontece outra, a gente se frustra, desanima. E eu não sei se você já teve, mas eu já tive, eu acredito que quem está assistindo também, aquele dia que você fala assim, não quero mais saber, cansei, não está dando certo. Você falou sobre a questão de um pouquinho dia a dia, mesmo quando você ainda não tem a questão, mas tem a questão da paciência, né? Porque o fato de você estar com a mente, ok, positiva, e estar agindo, isso não quer dizer que a coisa vai acontecer do dia para a noite. Leva tempo. E muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar. E isso gera frustração, isso gera desânimo e você quer largar tudo. Quando acontece isso com você, se já aconteceu, o que faz você continuar? Você pensa em alguma frase, você pensa numa música, enfim, o que faz você continuar? Isso é excelente, porque as pessoas às vezes têm uma tendência de achar que quem trabalha com desenvolvimento pessoal, né, inteligência emocional, não sofre desse mal, mas somos todos seres humanos, somos seres emocionais e todos nós temos dias nem tão bons assim, né, Marcos? Sim. Também estou no time aí dos réis mortais. A diferença é que quando a gente tem clareza, e eu tenho muita clareza do meu propósito, do que eu faço, enfim, e me conheço muito bem. Eu acho que quanto mais a gente se apropria de quem nós somos, mais fácil fica administrar os dias ruins. Porque muitas vezes, se uma pessoa ela não tem autoconhecimento, ela não sabe nem dar nome do porquê ela está mal, né? E um dos grandes erros é, eu tenho um problema no relacionamento, eu tenho um problema financeiro, e eu começo a colocar como se a minha vida toda estivesse errada. Não, quando você tem clareza, você entende, não, ok, eu tenho um problema aqui, mas o resto da minha vida tá ok. Então, vamos resolver, vamos encarar de frente, que é aquilo. Eu tenho que fazer o meu melhor. Então, quando eu acordo de manhã, mesmo que tenha um dia ruim, um dia com algum dissabor, eu agradeço por todas as coisas boas. E esse combustível do agradecimento, e não é aquela gratidão, que eu digo aquela gratidão da boca para fora, é quando você se sente grato verdadeiramente. É quando você agradece dizendo, nossa, que bacana, eu sou uma pessoa privilegiada pela família maravilhosa que eu tenho, pela minha cama macia, pela minha inteligência, pelos amigos de valor que eu tenho. Então, é quando você consegue se ancorar na gratidão. Eu acho que esse é o grande diferencial que eu consigo ter para os dias difíceis, para os dias desafiadores, é realmente lembrar que eu tenho muitos motivos, muitas razões para agradecer e para levantar da cama e fazer a diferença. Show. Fernanda, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço, Marcos. Foi um prazer. Show de bola. Pessoal, é isso aí. Mais um episódio. Eu peço que vocês nos acompanhem no Instagram, @papoconteúdo. Também tem os podcasts, os episódios nas plataformas de streaming. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo.